Daniel, capítulo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabu proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei, que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens e servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Daniel, capítulo 2. O enigma do sonho assustador do rei. No 2º ano do seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono.
Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: Eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: Ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: Esta é minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e a sua correta interpretação, mandarei que sejais partidos em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e o seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora dize-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: Ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos, e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: Já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Portanto, sem demora, contai-me o que sonhei, a fim de que eu tenha certeza que sois capazes de desvendá-lo corretamente. Então, os conselheiros e astrólogos foram categóricos, afirmando: Não há nenhum ser humano sobre a terra que tenha o poder de cumprir à risca essa ordem do rei. Aliás, nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, místico ou astrólogo algo parecido com o teu pedido. O que Vossa Majestade exige é difícil demais, tanto que ninguém é capaz de revelar isso ao rei, senão somente os deuses, e eles não vivem em carne como os mortais. Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele, ali mesmo, ordenou a execução sumária de todos os místicos e magos da Babilônia. E assim foi proclamado um decreto real para que fossem mortos todos os sábios. E por isso Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei para que também fossem executados. Deus revela a Daniel o sonho do rei. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei: Por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico: Seja bendito Elá, o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Daniel esclarece o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhe: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: Encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: Podes tu revelar-me o sonho que tive e a sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu:
O mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Elá, Deus, que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram assim. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreendas todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, essa estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreiro para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho que tiveste, e agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas, depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá a pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: Verdadeiramente, o vosso Deus é Ilá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Então o rei exaltou Daniel e lhes deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel, capítulo 3.
o ídolo de ouro de Nabucodonosor. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Os judeus são atirados na fornalha. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: Ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeastes para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: Ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será, imediatamente, que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguiste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente.
A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abdinego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Deus livra os seus e muda o rei. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: Pois então vede isto: há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abdinego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu Malaque, anjo, e livrou seus servos, que depositaram toda a confiança nele. Desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá, Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego e os fez prosperar na província da Babilônia.